Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal ABDJ, eu sou Renato Rodrigues e hoje nós vamos para a lição de número 2 da revista CPAD do terceiro trimestre. O título da revista é esse daqui, olha, A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Nós vamos tratar de muitos assuntos atuais, muitos assuntos interessantes que estão acontecendo aí, né? Semana passada a gente já viu acerca do espírito da Babilônia, como ele tem agido, foi um estudo mais focado no livro de Apocalipse, e hoje, na lição 2, a gente vai estudar a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Um assunto também muito importante, muito atual para nós, tá? Antes, porém, vou pedir para você se inscrever no canal se você não for inscrito, deixar o like já no início para você não esquecer, tá bom? E também compartilhar, ativar o sininho de notificação e compartilhar com seus amigos aí. Ah, e outra coisa, a página do nosso canal no Instagram, eu vou estar deixando aqui também o endereço, tá? E também do nosso site para você acompanhar a gente lá, seguir a gente lá, porque esses canais a gente sempre tem colocado conteúdos também adicionais a tudo que a gente tem postado aqui, tá bom? Vai ser interessante para você. E por último, eu vou deixar aqui embaixo, vai estar passando para você aqui, um e-book que eu escrevi sobre escola dominical, tá? Escola dominical. Como você preparar uma aula, como princípios básicos que um professor tem que ter para poder preparar uma aula, até mesmo para você que vem aqui e assiste às nossas pré-aulas, né? Como que você vai organizar isso, como você vai colocar isso em prática na sua classe. Então é um e-book muito bacana, que eu escrevi com muito carinho, está gratuito aqui, só você clicar no link da descrição e baixar esse e-book aí, tá bom? Vamos lá então? A deturpação da doutrina do pecado, a lição de número 2. Para a gente entender isso aqui, vamos pontuar uma coisa muito interessante. Preste atenção. A gente vai estar falando de uma matéria chamada martiologia. A martiologia é o estudo do pecado. A martia, no grego, é pecado, logia é estudo, né? Então, a martiologia é o estudo do pecado. Então, nós temos que pontuar aqui duas coisas para você entender bem o que nós vamos falar. Então, a primeira coisa é isso aqui, ó. A entrada do pecado, ela se deu primeiro com Satanás, tá? Primeiro, a estrada do pecado vai se dar com Satanás. Porque na Bíblia, quando você lê num todo, nós vamos ter duas ocorrências importantíssimas para a compreensão do pecado. Duas ocorrências onde o pecado entrou. Primeiro, o pecado ele nasce no coração de Satanás, tá? Satanás é o precursor do pecado. E no segundo momento, esse Satanás ele vem aqui na Terra e ele contamina Adão e Eva com o pecado, tá? E aí, através de Adão e Eva, o pecado vai entrar no mundo, tá bom? Então, Adão e Eva não deu início ao pecado. Senão você pode entender que Adão e Eva deu início, deu origem ao pecado. Não, antes de Adão e Eva já existia pecado. Existia pecado em quem? Em Satanás, que originou toda essa situação aí, tá? Então aqui, olha, lá onde nós vemos a referência que o pecado se originou em Satanás. Então daqui, ó, Ezequiel 28, do versículo 14 ao 19, conta a história de Satanás quando ele não caiu, antes da queda, quando ele era um anjo de luz que estava no céu, né? E aqui vai contando, se você ler na sua casa, conta que ele estava no Éden, né? Que ele foi colocado no Éden e que todas as pedras preciosas estavam acima dele, tá? E que lá nesse local nasceu o pecado. Muito bem, esse é o primeiro momento. Qual o segundo momento? O segundo momento é quando o pecado agora vem de Satanás, implanta, faz com que a humanidade seja contaminada com esse pecado, tá? Que já é em Adão e Eva. E nessa situação de Adão e Eva, olha bem, o que a gente vai ter que enfatizar aqui para poder ficar bem a sua mente, a gente poder partir para lá
já você entendendo esse conceito de pecado. Quem leva o fruto primeiro? Ou seja, quem comeu primeiro o fruto que o pecado entrou? Eva, certo? Eva foi a primeira a comer o fruto. Eva foi enganada por Satanás na forma de uma serpente e uma serpente e comeu o fruto. Tudo bem. Mas você observou que quando a Bíblia vai falar de pecado, ela não pronuncia Eva, ela fala de Adão. Ela fala que o pecado entrou no mundo por Adão, não por Eva. Adão foi o culpado, digamos assim. Adão leva o nome do pecado ter entrado no mundo através dele. Então, isso não é machismo. As pessoas dizem sim que eles falam de Adão, que Adão que levou o nome, né, do pecado entrar, por causa que aquela época era uma época muito machista. Não é isso. Então, o que nós temos que entender aqui? Quando você lê a criação do homem, Gênesis 1, 26, aí diz assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aquele façamos o homem, homem ali é no sentido geral, homem e mulher. Então a palavra que está ali é Adam. Adam é aquela palavra ali que traduziu para a gente como homem. Adam significa humanidade, tá? Para ficar um termo bem claro para você entender, Adam significa humanidade. A humanidade, ela foi dividida em duas partes, macho e fêmea, homem e mulher. No original, Ish e Shá. Homem, Ish, mulher, Ishá, tá? No original hebraico. Quando Ish e Ishá estão juntos, então eu tenho Adam, que é a humanidade, certo? Então, por exemplo, imagine assim, você pega um bolo, ou não um bolo, um quebra-cabeça, e você divide o quebra-cabeça em duas partes. Tá? Então, quando você olha aquela imagem, ela nunca é completa se você não juntar tudo. A humanidade é assim. A humanidade Deus dividiu qualidades entre o homem e a mulher. É como se quando o homem se une com a mulher, você tem a humanidade completa. Ish e Ishá. Então, Ishá, a mulher, ela comeu o fruto. Olha que interessante. Ela foi consumida pela tentação, comeu o fruto e errou. Tudo certo. Mas a humanidade ainda não tinha caído no pecado. Por quê? Porque 50% da humanidade tinha comido fruto, certo? Mas 50% não. Então, quando Eva leva o fruto até Adão, né? E Adão vai comer o fruto, que é o Ish, que é a outra parte da humanidade, o que acontece no momento que Adão come o fruto? Então, 100% da humanidade agora estava consumida pelo pecado. Olha que interessante. Então, agora, no momento que o homem comeu o fruto, 100% da humanidade foi consumida pelo pecado. Se fosse o contrário, Adão tivesse caído primeiro, né? E depois que Adão tivesse caído, ele levasse para Eva comer o fruto, a gente leria com certeza diferente, que o pecado entrou no mundo através de uma mulher, porque naquele momento aquela mulher foi responsável por 100% da humanidade cair em pecado. Mas no caso aqui foi o homem, foi Adão. Adão completou 100% da humanidade. Com certeza, se Adão não tivesse comido, Eva teria alguma punição. Não cabe a gente aqui tentar entender o que aconteceria, mas com certeza a humanidade em si não teria sido comprometida da forma que foi, tá? Muito bem. Tendo isso em mente, tá tranquilo até aí? Conseguiu entender a questão do pecado, né? Que não originou em Adão, originou lá em Satanás, depois na terra que o pecado vai originar em Adão. E esse ponto, por que Adão que é o culpado quando fala que o pecado entrou? Porque Adão completou 100% da humanidade, certinho? Tranquilo? Então vamos passar para o nosso próximo ponto. O nosso estudo ele vai estar dividido em 3 partes. Então sempre que você vai olhar a aula, o que você tem que fazer? Você tem que olhar como que o escritor ele dividiu as partes para você não tocar num assunto que vai vir na frente. Senão sua aula vai ficar sem sentido. Então, primeiro aqui, ele vai falar de
o ensino bíblico da natureza pecaminosa. Ou seja, o que a Bíblia te ensina sobre pecado? A primeira parte aqui. Na segunda parte, vou até avançar aqui, ó. Na segunda parte, nós vamos estudar as teologias modernas sobre pecado, certo? Então lá você não vai falar disso, aqui. E na terceira parte, vamos voltar aqui, nós vamos mostrar a normalização do pecado. Então, primeiro que a Bíblia fala sobre o pecado, quais são as teologias modernas, o que elas ensinam sobre o pecado, e por fim, como que o pecado está se normalizando no meio do povo de Deus, tá? Então vamos passar para o primeiro ponto aqui, eu acho que vou voltar um por um. Pronto. Vamos ver agora o ensino bíblico da natureza pecaminosa. Então vamos estudar a doutrina do pecado, um pouquinho da doutrina do pecado. Ponto 1, definição de pecado. Olha, o que você vai enfatizar aqui? Ó? Então a definição do pecado, né? Na Bíblia ela vai ter duas origens. Você vai ter uma origem hebraica e você vai ter uma origem grega para falar sobre o pecado. A origem hebraica ela vai ter início lá em Caim, tá? Caim, a história de Caim e Abel, e significa chatá, que chatá se traduz por errar o alvo, tá? Errar o alvo. Então, vamos ler essa passagem aqui para você entender. Gênesis capítulo 4, versículo 7. Olha só como é que está aqui, ó. Vamos pegar lá do 5. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou, e irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que descaiu o seu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominará. Então, o que acontece aqui? Pecado aqui era chatá. Quando Deus fala aqui, olha, se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres o bem, o pecado, chatá, jaz à porta, e para ti será o seu desejo. Ou seja, se você fizer o bem, o que Deus falou para ele, Caim, por que você ficou irado porque eu aceitei a oferta do seu irmão? Se você também fizer o bem, né? O bem, porque se você também fizesse o bem, eu também me alegraria contigo. Mas se você não fizer o bem, o chatá, ou seja, o pecado já está à porta para te fazer desviar do caminho, errar o alvo. Errar o alvo. Por que errar o alvo? Porque, olha que interessante esse finalzinho aqui, ó. O seu desejo, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Porque o pecado já está à porta. Então, nós temos uma natureza pecaminosa, herdada de Adão, certo? Herdada de Adão e Eva. Essa natureza já está na nossa carne. Ela quer nos fazer a todo momento errar o alvo. Qual alvo? Cristo, né? Cristo é o nosso alvo. A salvação é o nosso alvo. Mas a natureza da nossa carne, ela vai sempre querer nos fazer errar o caminho em direção à salvação, né? Você precisa de ter muito mais esforço para fazer uma coisa voltada para os caminhos do Senhor do que para fazer uma coisa que vai te levar para longe de Deus. Por isso que você vê muita falcatrua, você vê muito jeitinho dentro de muitas igrejas. Por quê? Porque às vezes as pessoas estão na igreja, elas querem ter uma atitude que aparentam ser boa, mas por dentro elas não querem realmente fazer. Então elas acabam fazendo uma atitude mascarada, né? E Deus não aceita, assim como Deus não aceitou a atitude de Caim. Caim levou uma oferta para Deus. Caim apresentou a oferta, mas o desejo que estava dentro do seu coração o estava impelindo a fazer o quê? Errar o alvo, né? Jesus é o alvo, a salvação é o nosso alvo, mas o pecado é aquilo que quer te fazer errar o alvo, chatar. É uma das definições. Quando você se deixa seduzir pelo desejo que já está à porta da sua natureza pecaminosa,
O que você faz? O pecado, é o diabo agindo aqui para querer fazer você errar o alvo através do prazer, das sensações, tá? Das coisas boas que você vai sentir. Então, toda vez que você erra o alvo, você comete um pecado porque você toma um caminho diferente, né, em uma coisa prática, uma coisa física que você vai fazer. Então isso aí está fazendo você cometer um pecado. Você vai desviar o alvo dali, tá? Desviou o alvo, foi para outro lugar, foi para outra região, né? Aquilo vai te afastar de Deus, então você está desviando do alvo, você está fazendo o que a Bíblia chama de chatar. Nesse caso, você está cometendo pecado, tá? Então vamos pegar aqui um exemplo, por exemplo, sei lá, matar. A Bíblia diz que você não tem direito sobre a vida do outro. Então, se você matar, você está corrompendo o mandamento divino. Logo, você está desviando, você está errando o alvo, está indo para outro local. Mas tem coisas mais complexas. Por exemplo, você pode trabalhar na igreja, mas dentro da igreja você pode começar a querer roubar. Então, também, a mesmo ponto, você está desviando do alvo. O alvo que você está na igreja não é roubar do fiel. O alvo de você estar na igreja é para que você aceitar Jesus como Salvador, amá-lo e assim você ir para o céu. O que você faz fora disso, errou o alvo, cometeu o pecado, né? E a segunda definição então aqui, olha, Caim deveria ir para um caminho, um alvo, certo? Mas o desejo do seu coração o fazia errar o caminho, o fazia ir para outro local. Então, para a gente fechar isso aqui, antes de a gente pôr definição, acho que ficaria bem colocado o seguinte: o pecado, nesse sentido, seria o desejo do seu coração, tá? O desejo gerado em você, mas que traz nele uma conotação de distanciamento das coisas do Senhor, né? Aquele desejo gerado para te fazer tomar uma conduta que vai ser uma atitude física fora dos caminhos de Deus, isso aí seria um pecado, seria o chatar. Mas tem o amarte aqui, olha, que é a definição grega. Então, amarte é um pecado moral. Amarte agora já não é pecado físico, é um pecado moral, né? E qual a diferença do pecado físico para o moral? Porque o moral nem sempre você precisa externar. O moral, às vezes, ele está dentro de uma construção que você vai gerar em você e nas pessoas próximas a você, né? O pecado moral é aquele que nasce dentro da sua mente e atinge os seus valores. Muda, é uma mudança de valores, né? Então a mártir, que era a definição de pecado no original grego, já traz essa conotação de pecado, de mudança de valor, né? Porque o que é moral? Moral é princípios que você traz consigo, ou valores que você traz consigo, que você não depende de pessoas ou de vigilantes para que você execute aquilo. Isso é moral, né? Então, aquilo que você acha certo, aquilo que você entende como correto e que você vai fazer sem ter a necessidade de ter pessoas ou alguém te controlando. Você faz porque você faz. Você faz porque para você aquilo é um valor que você entende que deve fazer. A gente vê muito esses valores passados de pai para filho, né? Quantas vezes você não vê o adulto, às vezes já mais velho, corrigindo o filho, falando assim, ó, minha mãe sempre me falava isso, minha mãe sempre me falava isso. Por quê? São valores que foram passados. Isso é moral, né? É valor que você tem e que foi passado. Quais são os valores morais que nós, como cristãos, temos que ter, todos nós, né? São os valores que a Bíblia nos ensina. São os princípios que a Bíblia nos ensina, que são princípios divinos. E quem originou esses valores? Deus. Esses valores teve origem na pessoa de Deus e
foram transmitidas através dos profetas que escreveram a Bíblia e nós entendemos que é o correto e seguimos. Se um cristão não tem valores morais bíblicos, então essa pessoa, a rigor, não é cristão, né? Então, quando você deixa o pecado entrar dentro da mente, o que ele faz? Ele vai mudar esses valores. Então, aquilo que de repente você achava assim, olha, eu não posso fazer, é errado fazer. Aí o pecado ele entra na sua mente e aquele princípio que você tinha, você passa a entender assim, ah, porque antigamente eu não entendia nada. Ah, porque antigamente eu era dominado pelo sistema. Ah, porque antigamente as pessoas me ensinavam diferente. Ah, porque antigamente eu nunca parei para prestar atenção e eu achava que era isso. Né? Ou seja, você vai procurando alguma forma de explicar o porquê que você hoje não tem mais aquele valor moral. Mas, na verdade, o que está acontecendo ali é o quê? É o pecado que entrou e está agora minando aquele valor. Está apagando aquele valor e substituindo aquele valor por quê? Por outros valores. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo prático aqui. Uma substituição. Às vezes, você tem um princípio cristão, né, que você entende que é certo e você luta por aquilo e faz aquilo certo a todo tempo. E agora, quando o pecado começa a entrar na mente, o que ele faz? Ele apaga aquele princípio cristão e coloca um princípio do mundo agora dentro da sua mente. E agora aquele princípio ele passa a ter um valor da mesma forma que você tinha o valor cristão antigamente. Né? A Santa Ceia é um valor cristão. Né? O servo de Deus, o crente, ele não consegue ficar sem participar da Santa Ceia. Independente da sua situação, mas para o crente, para o cristão, ele ficar sem tomar Santa Ceia, ele sabe o prejuízo que é. Agora, se o pecado, por exemplo, ele entra, um dos exemplos que ele pode fazer, ele vai lá nesse valor cristão da Santa Ceia e ele vai e muda aquele valor e coloca ali, de repente, uma balada, por exemplo. E aí você passa a dar, às vezes, tanto importância quanto você está num culto participando de uma Santa Ceia, do corpo e sangue de Jesus, ou está em um ambiente curtindo uma balada com um cantor, ou com amigos, ou com pessoas que você acha muito legal, né? E aí, como ele vai minando, ele vai apagando, daqui a pouco você já começa a não dar nenhum valor para a Santa Ceia, porque ao invés de você ver o simbolismo da ceia, você começa a ver os problemas físicos da igreja, né? Ah, mas o pessoal fofoca, o pessoal briga, o pessoal faz não sei o quê, o pessoal não faz não sei o quê. E não vê os problemas físicos dessa balada, por exemplo, mas vê os benefícios do prazer que aquilo traz para você. Olha que interessante. Então, a mártia, ela vai fazer isso. E aí, logo, exemplo, por exemplo, outro exemplo, valores morais com relação à família. Gays, lésbicas, travestis. Antigamente o valor cristão é o quê? Você valoriza a pessoa, respeita a pessoa, mas você entende que aquilo não é uma prática normal. Aí, de repente, o pecado vai minando, vai minando, vai minando, e aí você começa a olhar aquilo como uma coisa normal, porque todo filme agora tem, e toda série que vai sair tem, e novela tem, e cada vez mais você vai conviver com pessoas no seu local de trabalho que são assim. Então, você passa a ver aquilo como algo normal da sociedade, como algo que sempre aconteceu. Aí a forma de você passar isso para os seus filhos vai ser diferente. Porque você já não vê aquilo mais como um pecado, você vê aquilo como uma pessoa que é diferente e que merece ter o seu lugar ao sol. Olha que interessante. Então, ao passo que, vamos recapitular, chatar é um desvio de errar o alvo, né? De errar o alvo, uma decisão que você vai tomar. A mártia é a corrupção do valor moral dentro de você. E a Bíblia, quando ela fala de pecado, ela vai tratar tanto da
da decisão, do chatá, quanto do amártia, que é a corrupção do valor moral. Então, logo, o que eu posso dizer? Que o pecado ele pode ser físico, externado através de uma ação, ou ele pode ser moral, armazenado no seu pensamento. Olha que interessante. Então, quando nós falamos de pecado, é o quê? É tudo aquilo que vai te afastar de Deus. E é interessante você pegar aqui um ponto muito interessante, porque senão você não entende a questão do pecado, que é o seguinte: imagina que você está caminhando e de repente tem uma bifurcação, tem um Y ali na frente, tá? E você está indo com um colega seu, caminhando ali e tal, e os dois estão conversando. Se você chegar nessa bifurcação, nesse Y, e você vai para um caminho, seu colega vai para outro, no início você não vai ver muita diferença. Por quê? Você está ouvindo seu amigo, o seu amigo está te ouvindo, você continua avançando, você está próximo dele, você vê onde que ele vê onde você está. Só que como a bifurcação é assim, o que ela faz? Ela vai quanto mais você continua, você vai se afastando do ponto central, da estrada central. Vai chegar um ponto que nem o seu amigo te vê e nem você vê mais o seu amigo. O ponto que o seu amigo pegou vai levar ele para outra cidade, outras localizações. E o ponto que você pegou vai te levar para outra cidade, para outras localizações. Tá? Então, o pecado, ele vai fazer isso. Como ele é uma corrupção que ele pode atingir tanto o seu pensamento, que são valores morais, quanto ação, a princípio você não vai perceber com muita destaque o que é o pecado. Por quê? Porque você ainda está próximo ao caminho. Mas o Espírito Santo toca no seu coração. Olha, isso é errado, não convém. Mas se você continua fazendo, o que é? Você está no caminho, na bifurcação, seguindo essa bifurcação. Logo, você vai ir para outra cidade, para outro caminho. Então, com o passar do tempo, você já não vai mais ouvir o Espírito Santo falar. E aí, o que você vai dizer? Se o Espírito Santo não está me incomodando, é porque eu estou no caminho certo. Será? Olha que interessante. Né? E vamos dar um exemplo prático aqui para você entender. Digamos que eu tenha 17 anos, né? E vou fazer faculdade. E eu penso em fazer um curso de doutorado, tá? E eu quero fazer um intercâmbio lá para Londres, tá? Eu vou fazer um intercâmbio lá para Londres para poder fazer meu doutorado lá em Londres. Pode ser, sei lá, 3, 4 anos, né? Tudo bem. E aí eu terminei o 17, terminei depois já o meu ensino médio, entrei na faculdade e comecei meu trabalho de doutorado e fui para Londres. Tudo bem. Lá em Londres eu casei com uma mulher inglesa, né? Não sei como fala o pessoal da Inglaterra, acho que é inglês mesmo também. Enfim, mas é para você entender a ideia. Casei com uma mulher lá da Inglaterra, tive 2 filhas, né? 2 filhas mulheres com ela, e as minhas filhas trabalham lá na região, se formaram lá, né? Quando eu voltei aqui para o Brasil, minha família voltou comigo, só que como a família da minha esposa eram todos de lá, nós ficamos hoje transitando, né? A gente fica um tempo aqui no Brasil, um tempo lá na Inglaterra. E agora, com o passar dos anos, as minhas meninas cresceram, se formaram, né? E vão trabalhar lá na Inglaterra. Logo elas vão vir aqui do Brasil simplesmente para passear, porque a vida delas estão lá. Fechou? Conseguiu entender? O caminho que eu peguei, né, aos 17 anos, a decisão que eu tomei no meu coração, eu vou fazer doutorado, intercâmbio lá na Inglaterra. Olha o que resultou na minha vida. Tudo bem. Agora, no segundo exemplo, o que eu vou fazer? Olha, eu vou fazer
não quero fazer um doutorado, eu quero fazer só um curso técnico mesmo. E aí eu fui fazer o curso técnico de mecânica, né? Eu fiz um curso técnico de mecânica, fui trabalhar numa empresa lá no Rio de Janeiro. Fui trabalhar numa empresa no Rio de Janeiro de mecânico e eu conheci uma menina lá da periferia, né? Antigamente falava favela, agora tem um outro nome que está me faltando à mente agora também. Hoje eu estou ruim para exemplo. Mas para vocês entenderem, eu estou falando favela aqui, não é pejorativo, mas comunidade, né? Conheci uma menina da comunidade, gostei dessa menina, casei com ela e agora eu tenho 4 filhos. Eu tenho uma mulher e 3 homens, tá? Os meus meninos nasceram lá, são pessoas que viviam na comunidade, que o coração está na comunidade ali, gostam muito dali. Eu passei a gostar demais dali também, né? E hoje, com o passar dos anos, meus filhos todos cresceram. Eu tenho uma das filhas que está envolvido sempre com o carnaval, com questão de samba, essas coisas assim. E os outros filhos meus também estão nessa coisa. Um seguiu a minha profissão, é mecânico, né? Trabalha como mecânico. O outro trabalha lá no Lava Jato, está pensando em montar um Lava Jato para ele também, mais para frente, para ser dono desse Lava Jato. E o terceiro, agora ele está fazendo uma faculdade e ele falou que quer ser advogado. E o sonho dele é poder ser um advogado de defesa, para poder tirar ali muita injustiça que acontece dentro da comunidade. Então perceba, olha só que eu te dei 2 exemplos de uma decisão que eu tomei aos 17 anos, né, e que me levaram para caminhos totalmente diferentes. Né? Em um caminho, né, eu virei uma pessoa que fica transitando entre o Brasil e a Inglaterra, né, com filhos que não moram mais comigo, que moram lá na Inglaterra, que começaram a sua vida lá e tudo mais. No segundo exemplo, eu vim parar na comunidade, não de forma não pejorativa, só como exemplo, mas agora toda a minha base familiar está na comunidade lá no Rio de Janeiro. Né? Então, o pecado ele vai fazer exatamente isso. Você sai de um ponto, no início você não percebe a diferença, mas aquela decisão inicial de desviar o alvo vai fazer você tomar decisões e rumos totalmente diferentes, com os problemas e as vantagens daquele caminho que você tomou, né? Então, isso é pecado, seja moral, seja físico. Deu para entender esse pedacinho? Ficou tranquilo? Deu essa definição de pecado, né? Conseguiu entender mais ou menos o que a Bíblia trata sobre pecado? Pois é, então vamos avançar, né? Por isso, olha, transferirmos pecado como, entendemos pecado como transgressão da lei de Deus. Resumindo, né, seria isso daí. No ponto 2, ainda falando sobre isso aqui, ó, o ensino bíblico sobre o pecado, primeiro nós tivemos a definição, e agora a gente vai ter a universalização do pecado. Por que o pecado ele foi universal? Então, eu peguei esse versículo aqui para você entender. Ó. Davi escreve assim: eis que em iniquidade eu fui o quê? Formado. E em pecado me concebeu a minha mãe. Aí você pensa, como assim? Né? Eu antigamente, quando eu não entendia muito, eu li um texto desse, para mim Davi estava chamando a mãe dele de prostituta. Porque olha só, eis que em iniquidade eu fui formado. Tá. E em pecado me concedeu a minha mãe. Ou seja, a minha mãe me teve em pecado. Eu fui formado na iniquidade. Né? A gente não pode, olha só, você não pode pegar o texto bíblico e trazer as palavras dali com a mesma conotação e significado das palavras hoje. Porque se você faz isso, você comete um anacronismo. O que é anacronismo? Anacronismo é quando você tira uma coisa de um momento e quer colocar em um outro momento. Se eu falo hoje isso aqui, realmente eu estou querendo dizer o quê? Que a minha mãe era prostituta. Hoje o significado é esse, né? Ó, eis que em iniquidade, ou seja, em pecado,
A minha mãe, eu fui formado. Por que você foi formado em pecado, Renato? Porque a minha mãe me concebeu em pecado. O que eu estou querendo dizer? A minha mãe pulou a cerca, a minha mãe era prostituta, a minha mãe traiu meu pai, a minha mãe fez alguma coisa pecaminosa que me gerou. Mas nessa época não era. Davi estava conversando com Deus e trazendo uma profecia. Olha só, ele dizia que ele foi gerado, foi formado em iniquidade. Então ele não está falando aqui, a princípio, da relação sexual. Ele está falando já da formação lá dentro. Mas ele fala assim, mas a minha mãe também me concebeu em pecado. Sabe por quê? Porque a partir do momento que Adão e Eva cometeram pecado, né? No momento em que Adão também cometeu, 100% da humanidade comete o pecado. Certinho? 100% da humanidade comete o pecado. Então, Eva cometeu o pecado, Adão cometeu o pecado. Os dois juntos cometeram o pecado. A partir daí, toda vez que eles tinham filho através da relação sexual, o filho já automaticamente nascia em pecado. Olha que interessante. O filho nascia em pecado por causa da relação sexual dos pais. E através disso, o pecado, então, ele é universalizado. Porque a única forma de nascer é através de uma relação sexual. Mesmo que hoje tenha inseminação artificial, esteja várias coisas, mas você vai precisar do homem e da mulher. Houve a necessidade dos dois para que fosse gerado o filho, e aí traz lá no início, o Ish e o Ishá são pecaminosos, juntaram os dois, então aquele fruto daquela junção é pecaminosa também. Por que o homem não poderia se salvar? Por que o homem por si só, a Bíblia fala que o homem jamais poderia pagar o preço da salvação? Exatamente porque não é possível o homem nascer de uma forma que não seja através da relação sexual. Mesmo que, repito, não haja em si a relação sexual, mas é necessário que haja a ação dos dois, né? Para ser gerado, até que seja uma barriga de aluguel, mas tem que ter a parte do homem e da mulher. Não é possível, fora disso, nascer. Não é possível, por exemplo, a mulher se auto-engravidar, o homem gerar um filho sem precisar da mulher. Não tem jeito. É necessário ter alguma coisa dos dois. Por isso, o homem nasce em pecado. Tá? E por que Jesus foi o único que a Bíblia fala que ele foi 100% homem e 100% Deus? Porque Jesus, ele foi o único que ele não nasceu de uma relação sexual. Né? Jesus, ele foi o único homem que ele foi gerado através do Espírito Santo. O Espírito Santo fecundou Maria para que houvesse ali o nascimento, a concepção virginal de Maria. Olha que interessante. Então, por isso, quando Jesus nasce, ele quebra esse elo. Esse elo do pecado, ele não está em Jesus. Não houve essa união. Então, por causa disso, há essa abertura, né? Ponto 3. A corrupção total. Então, o homem, se ele já nasce em pecado, então a nossa tendência hoje é o pecado. É viver em pecado, é ser levado pelo pecado. Então isso nós chamamos de corrupção total. Mas na corrupção total, nós somos o quê? Salvo pela graça e pela misericórdia de Deus. Né? O que nos salva hoje é a graça e a misericórdia de Deus. Ou seja, o que é graça e misericórdia? Misericórdia é quando você merece e não recebe. E graça é quando você não merece e recebe. Você merece a morte, mas Deus não te dá a morte. E você não merece a salvação, mas Ele te purifica com seu sangue e te dá a salvação. Tá? Bom, agora nós vamos ver o segundo ponto, que são as teologias modernas que têm aparecido aí sobre o pecado. A primeira teologia é o quê?
é o pecado social. Pessoas que estão hoje aí querendo dizer relativizar o pecado, tá? E falar que as pessoas não são pecadoras, que as pessoas são vítimas das circunstâncias, tá? Então, por exemplo, nessa situação aqui, uma prostituta não seria uma prostituta, ela seria vítima da circunstância que colocou ela em uma situação de prostituição, e agora essa pessoa ela é obrigada a se prostituir para poder conseguir dinheiro para sobreviver, né? Ela não existe, a pessoa, por exemplo, não é que ela quer beber, mas é que as circunstâncias da vida levou ela a uma situação em que ela tem que trabalhar envolvido com bebida, e que quanto mais ela entender sobre aquilo, quanto mais ela degustar aquilo para conseguir misturar sabores, melhor ela tem que fazer, porque ela precisa daquilo para sobreviver, que se ela não fizer aquilo, ela não vai conseguir se sobreviver, né? Ou seja, são circunstâncias sociais. Logo, o pecado ele foi relativizado, né? Você não pode mais, segundo essa teologia, culpar a pessoa sem você entender a vida que ela tem. Você não pode dizer que a pessoa está em pecado sem antes entender o background que vem sobre essa pessoa. Olha que interessante, né? Mas a Bíblia não ensina isso, a Bíblia não relativiza o pecado. Uma outra muito parecida é a teologia da libertação. A teologia da libertação, enquanto aqui, que eu até repeti, né? A teologia da libertação, ela diz o seguinte, que a pessoa é vítima do sistema. É o sistema que proporciona, por exemplo, essa teologia é muito ligada ao calvinismo, ao socialismo, ao comunismo, né? Então, segundo ela, por que existe gente pobre no mundo? Por causa do sistema. Por que existe poucos ricos e muitos pobres? Por causa do sistema. Por que existe pessoas roubando, né? É por causa do sistema. A pessoa não tem dinheiro, precisa roubar para sobreviver. Se a pessoa não roubar, como que ela vai viver? O sistema não dá emprego para a pessoa, o sistema hoje não valoriza a pessoa, né? Então a pessoa rouba para sobreviver. Ou, por que muitas vezes a pessoa mesmo trabalhando, às vezes dá o seu jeitinho, né? Por quê? Porque o sistema não valoriza a pessoa. O sistema valoriza um ou outro, mas no geral, né, você se mata para trabalhar, trabalha de geralmente 8, 9, 10, tem pessoas que trabalham 12 horas por dia para ganhar ali nem 2 salários mínimos, alguns não ganham nenhum salário mínimo direito, né? E não consegue sobreviver, não consegue dar uma vida mínima de condição para a família. E se a pessoa quer fazer isso, infelizmente ela tem que fazer coisas que não, moralmente falando, não são boas, mas que não é culpa dela, ela é obrigada a fazer, é o sistema. É o sistema que levou ela a fazer isso. Dessa teologia, ela quer relativizar o pecado a ser simplesmente circunstancial ao sistema em que você vive. Se você é um drogado, mas se a sua mãe te induziu aquilo, você veio de uma família de drogado, uma família que dentro do lar é droga o tempo todo, é bebida, é não sei o quê, logo você é uma vítima daquilo, né? Se você é uma pessoa que fala muito palavrão, que com a palavra popular, você é uma pessoa muito desbocada, mas isso dentro da sua casa, como que é dentro da sua casa? Ah, o meu pai xinga demais, a minha mãe xinga demais, os meus irmãos na escola falam demais. Logo, não é culpa sua, você foi influenciado pelo sistema. É o sistema que te colocou aquilo, né? Então, essa é uma teologia moderna, né, que advém da teologia da libertação, que a gente não pode entrar muito em detalhes aqui por causa do tempo, mas da teologia da libertação, por exemplo, chegou a teologia queer, né? A teologia queer, que é a teologia dos gays, lésbicas, LGBTQIA+, e esse pessoal, eles embasaram na teologia da libertação para criar a teologia queer, né? Porque
uma pastora, ela lendo a teologia da libertação, e ela viu que muitas pessoas eram classes injustiçadas, e a teologia da libertação queria valorizar os negros, os trabalhadores, né, os deficientes. Ela falou, mas peraí, tá faltando uma pessoa aí. Tá faltando aí os LGBTQIA+. Então, ela, embasada na teologia da libertação, ela foi e criou a teologia queer, né? Que é uma teologia enfatizando agora o direito, vamos dizer assim, dos gays da nossa atualidade. Dentro dessa teologia queer, ela ramifica. Aí tem pessoas que falam que você pode ser promíscuo, você pode fazer o que quiser, outros falam que não pode. Então, essa teologia aqui é um dos maiores males da sociedade, tá? Que aconteceu e está acontecendo até hoje. E a teologia do liberalismo, que é o liberalismo teológico. O que essa teologia faz? Ela coloca a razão acima da revelação, né? Então essa aqui é uma teologia da autoajuda. É onde o pecado entra na autoajuda. Ou seja, olha, você é o centro, você é importante. Você não precisa de ninguém para saber quem é você, né? O mundo não te entende. Mas sabe essas frases assim? Se autovalorize, né? Preocupe com você, não preocupe com os outros, viva o hoje, viva. A ramificação disso vem de quê? Do liberalismo teológico, onde a razão é mais importante. E aí você vai colocar a razão, bom, dentro de cada um. Cada um vai saber aquilo que a razão para ele vai ser mais conveniente. Uma pessoa rebelde que não quer respeitar o seu pastor, não quer ter compromisso com a igreja, e ela vê um liberalismo desse, de razão, ela fala assim, eu estou certa, eu sei o que eu preciso de mim, eu também posso conversar direto com o Pai. Se eu estiver errado, Jesus vai me corrigir, não é o meu pastor que tem que falar o que eu estou fazendo de certo ou errado, né? Se você pega isso com uma pessoa dentro da família e a pessoa entende o liberalismo, mesma coisa. Ela vai querer agir toda errada, né? Não vai pegar princípios de famílias tradicionais, vai agir de forma promíscua, de forma diferente, de forma errada, e se questionada, eu tenho que me autovalorizar. A vida hoje ela é embasada em mim, eu perdi muito da minha vida para os outros. Hoje, e a autoajuda falou o quê? É isso aí, tá certo? Então, essa teologia do liberalismo teológico também é a razão. Lembrando, não conseguimos aprofundar liberalismo teológico, teologia da libertação e pecado social, porque são conceitos muito extensos, a gente daria um curso praticamente sobre cada um deles, mas é para vocês entenderem algumas teologias modernas que estão aí para poder querer relativizar o pecado, tá certo? E agora vamos partir para a nossa última parte. Eu já falei a definição bíblica sobre o pecado, eu já passei agora as teologias modernas sobre o pecado, e nós vamos ver agora a normalização do pecado. Então, a primeira coisa é a crise ética e moral. O que é crise ética? O que é ética? Ética é um grupo, né? Ele é um grupo de pessoas que se reúnem e criam uma regra entre si para uma boa convivência, né? Muitas pessoas confundem ética com moral. Ética e moral são totalmente diferentes. Moral é aquilo que você traz consigo, que você faria mesmo se não tiver ninguém te olhando. Isso é moral. São princípios que você trazem lá do passado, que para você são inegociáveis, né? Nós, como cristãos, a Bíblia nos dá as regras morais que eu tenho que trazer comigo, e eu não negocio essas regras. Se eu negociar, eu não sou um verdadeiro cristão. Isso é moral. O que são ética? Ética é quando um grupo se une e esse grupo eles estabelece regras dentro desse grupo para uma boa convivência ali dentro. Isso é ética.
A Bíblia, ela tem um código de ética, né? Se você analisar a Bíblia, ela vai nos mostrar um código de ética sendo seguido ali pelos apóstolos, pela igreja quando começa, né? Por exemplo, partilhar os bens, um ajudar o outro, né? Jesus fala, olha, se você tiver 2 capas, você tira uma capa e dá a outra para o seu irmão. A Bíblia nos ensina, por exemplo, sobre humildade, né? Mansidão. Jesus falou assim, olha, se alguém bater no seu rosto, oferece a outra face, né? Nos ensina sobre domínio próprio. Por exemplo, Jesus fala assim, havia uma regra lá no Império Romano que se um romano tivesse passando por um judeu, ele tinha direito, né, de pedir para o judeu carregar a sua mochila, a sua bolsa, 1 quilômetro, né? E Jesus falou assim, olha, se pedir para vocês carregar 1 quilômetro, carregue 2. Então a Bíblia nos ensina sobre muitos conselhos, sobre muitas éticas, sobre um código de ética bíblico. Mas nada impede que a minha congregação, ela crie códigos de éticas com valores que elas entendem como morais para ser seguidas, né? Então, por exemplo, você tem a Assembleia que até há pouco tempo atrás não poderia ter calça comprida, as mulheres não usavam calça comprida, os irmãos não usavam barba, né? Igual eu estou usando. Os irmãos não andavam com short na rua, e nem local nenhum, era calça comprida e na maioria das vezes calça social, né? Mas era um código de ética que a igreja criou. E o que acontece hoje? Nós vemos uma crise ética e moral. Nós vemos, primeiro, a mudança dos valores éticos, dos valores morais, que é aquilo que eu falei lá no início, tá? Que estão apagando os valores principais na mente do cristão e substituindo por valores modernos, né? Outros exemplos, tatuagem. Tatuagem, até algum tempo atrás, era considerado pecado, né? Hoje em dia, tatuagem as pessoas já veem, não é bem assim, tatuagem eu ponho aqui porque tem um valor afetivo para mim, porque tem uma mensagem muito forte para mim, ou é porque eu quero fazer uma homenagem para alguém, ou é porque está usando muito isso, e tal. Cada um tem uma noção. E não se tem mais aquela visão pejorativa que tinha antigamente sobre tatuagem. Antigamente, tatuagem, mesmo fora do ramo cristão, se uma mulher fazia tatuagem, ela era muito mal vista na sociedade. Hoje já não é. Hoje já é uma coisa comum, né? Tatuagem na testa, por exemplo, era terrível, principalmente para as profecias bíblicas. Hoje, quase todo mundo tem tatuagem, tem uma tatuagem no pescoço, no rosto, na cabeça, enfim, né? São valores mudando. Isso é moral, mas também a ética, porque as igrejas não estão conseguindo manter os seus códigos éticos para manter a moral funcionando, porque as igrejas têm os seus códigos de conduta, mas os irmãos não estão nem aí, né? Vive da forma que quer, age da forma que quer, o pastor fala, eles ainda querem processar o pastor ainda, porque o pastor foi errado naquilo que falou. Isso é o quê? É o pecado que ele vai entrando e ele vai minando essas coisas dentro da congregação, né? E eu não estou falando só da membresia, atinge também lá em cima. Imoralidade sexual. Então, perca de princípios, né? Antigamente, o que era princípio para uma boa convivência sexual dentro da igreja, hoje já não é mais, né? Eu lembro que há pouco tempo atrás, o namoro cristão, ele era o namoro literalmente de você só namorar, né? Você não saía com a jovem, o casal não saía os dois sozinhos, né? Para poder passear, por exemplo, e geralmente não se namorava há muito tempo. Não, hoje, estou falando dentro da igreja, é comum, o casal começa a namorar, sai sozinho, vai para shopping, vai para cinema, passa o dia inteiro sozinho os dois, ficam namorando dentro do quarto, a moça deitada no colo do rapaz, deita na mesma cama do rapaz, o rapaz deita na mesma cama da moça, né? Ou seja, perderam-se os princípios e a ideia é o seguinte, gente, não tem nada a ver,
né? A frase é essa. Gente, não tem nada a ver, né? Não entro em detalhes aqui, repito, por causa do tempo. Na sua aula, o que você pode fazer? Ver esses princípios, observa aquilo que a sua igreja está passando mais, é uma dica aqui, e aquilo que a sua igreja estiver passando mais, você vai enfatizar aquilo dentro da lição, tá? Porque observa que eu estou trazendo vários princípios aqui. E para a gente fechar, a dessacralização da vida, né? O homem, então, hoje, ele desvaloriza o corpo, que é o templo do Espírito Santo, né? Hoje, na igreja, a desvalorização do irmão com relação ao seu corpo é muito grande. Ele não valoriza mais o seu corpo, exemplo, com tatuagens, com ingestão de alimentos, né? E a pessoa pensa que isso não é divino, mas é. A Bíblia nos ensina que nós devemos nos cuidar do nosso corpo, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Se você tem um templo lá fora, você tem que cuidar desse templo, né? E dentro da igreja, nós também temos um templo que é o corpo físico. Eu tenho que cuidar desse corpo com o quê? Alimentação, água, cuidar fisicamente do meu corpo. Não é vaidade extrema, mas o cuidado é bíblico e o não cuidado é pecado. Olha que interessante. É pecado. A gente também não tem tempo para entrar nisso aqui, mas é um pecado quando você não cuida do seu corpo ou quando você desvaloriza o seu corpo. Tá? Exemplo da tatuagem e exemplo de alimentação, por exemplo, mas você pode ramificar isso aí bem mais. Bom, irmãos, isso aí, ó, Bom, isso aqui foi a nossa lição de hoje. Eu espero que você tenha gostado, tá? Não esqueça que está aqui abaixo o link do e-book gratuito sobre a Escola Dominical, que você pode baixar. Muita gente tem me mandado mensagem bacana, feedback, tem gostado do que tem aprendido ali, tá? E também compartilhe com seus amigos, outras pessoas da Escola Dominical que queiram, né, ter mais algum ensinamento, alguma pré-aula sobre o assunto. Deus abençoe vocês, fiquem com Deus.